Como Marlon Brando morreu? Marlon Brando foi um dos maiores e mais influentes atores de todos os tempos, vencedor de 2 Oscars e ícone do cinema americano. Marlon Brando Jr. nasceu em Omaha, nos Estados Unidos, em 3 de abril de 1924. Ele era o caçula de 3 filhos de Marlon Brando e de Dorothy Pennebaker Brando. Seu pai era um comerciante, que vendia produtos químicos, já sua mãe era uma atriz amadora. Ambos eram alcoólatras, o que tornou a infância de Brandon algo bastante traumático. Seu pai era abusivo e desdenhava do filho, dizendo que ele nunca chegaria a lugar nenhum. Sua mãe era negligente e muitas vezes desaparecia de casa para beber em bares. Embora sua mãe fosse bastante ausente em sua infância, ela era uma mulher sensível e artística. Foi através dela que Marlon Brando teve seu primeiro contato com as artes. Ela tinha o hábito de levar seus filhos para o teatro onde trabalhava, e o pequeno Brandon ficava por lá observando tudo o que acontecia ao seu redor. Ele encontrou na música e no teatro um refúgio para enfrentar as dificuldades de sua infância. Ele aprendeu a tocar piano e a cantar as canções preferidas de sua mãe. Ele também se interessou pela atuação e começou a participar de peças na escola. Porém Brando tinha uma natureza rebelde, provavelmente herdada de sua mãe, que o fez ser expulso de várias escolas. Em 1941, seu pai o enviou para uma academia militar, em Minnesota. Lá ele continuava a desafiar seus professores, e muitas vezes brigava com outros alunos. Seu único sucesso foi quando participou de 3 peças de teatro, onde demonstrou talento para a mímica e para o disfarce. Em maio de 1943, após repetidas recusas em obedecer aos regulamentos escolares, Brando foi expulso. Ele não se formou no ensino médio. No verão de 1943, aos 18 anos, Brando mudou-se para Nova York, principalmente porque suas 2 irmãs moravam lá. Como uma de suas irmãs estava seguindo a carreira de atriz, ele decidiu investir no teatro também. Inscreveu-se na oficina dramática e começou a estudar artes cênicas com a renomada professora Stella Adler. Lá, ele se aperfeiçoou no método Stanislavski, que consiste em usar as próprias emoções e experiências para criar personagens realistas e intensos. Em 1944, ele estreou na Broadway com a peça A Vida de um Sonho, mas foi com Um Bonde Chamado Desejo, em 1947, que ele se destacou como o violento e sensual Stanley Kowalski. A peça foi um sucesso de público e crítica e lhe abriu as portas para Hollywood. Em 1950, ele estreou no cinema com o filme Espíritos Indomitos, que conta a história de um veterano da Segunda Guerra Mundial que sofre de estresse pós-traumático. No ano seguinte, estreou na adaptação para o cinema da peça que ele havia se destacado, Um Bonde Chamado Desejo. O filme virou um clássico dirigido por Elia Kazan em 1951. Nesse filme, ele interpretou novamente Stanley Kowalski. Com este papel, Brando conseguiu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator, mas ele perdeu para Humphrey Bogart, que estrelou o filme Uma Aventura na África. Nos anos seguintes, ele recebeu mais 3 indicações pelo mesmo prêmio de melhor ator, por seus papéis em Viva Zapata, de 1952, e Júlio César, de 1953. Porém ele só viria a conseguir sua primeira estatueta em 1954, com o filme Sindicato de Ladrões. Nesse filme ele interpreta Terry Malloy, um ex-boxeador que se envolve com a máfia sindical dos estivadores. Nessa época, Brando já era um galã cobiçado por muitas mulheres e homens, pois ele não escondia sua bissexualidade. Ele teve vários relacionamentos casuais e sérios com pessoas famosas e anônimas, como Marilyn Monroe, James Dean, Rita Moreno, Grace Kelly, entre outros. Seu primeiro casamento foi com a atriz Anna Cachi em 1957, com quem teve seu primeiro filho, Christian. O casal se divorciou em 1959, após acusações mútuas de infidelidade e violência. Em 1960, ele se casou com a atriz Movita Castaneda, que já tinha 2 filhos de outro relacionamento. Eles tiveram um filho juntos, Mico, mas se separaram em 1962. No mesmo ano, Brando se envolveu com a atriz Tarita Teripaia,
que interpretou sua esposa no filme O Grande Motim. Eles se casaram em 1962 e tiveram 2 filhos. Esse foi o casamento mais longo de Brando, mas também o mais conturbado. Eles se divorciaram em 1972 após várias brigas e traições. Durante a década de 60, Marlon Brando não conseguiu manter o alto nível de seus primeiros filmes, e sua carreira entrou em declínio. Ele fez filmes ruins ou esquecíveis, como Os Deuses Vencidos, Candy e A Noite dos Desesperados. Ele também começou a ficar conhecido por seu temperamento difícil, suas exigências extravagantes e seus problemas pessoais. Depois de uma década de filmes ruins, Brando voltou a brilhar, interpretando o personagem Dom Vito Corleone, o patriarca de uma família mafiosa, no filme O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. O filme foi um sucesso estrondoso de público e crítica e se tornou um clássico do cinema. Brando ganhou o seu segundo Oscar de melhor ator em 1973, mas recusou o prêmio em protesto contra o tratamento e a representação dos índios norte-americanos por Hollywood. Ele enviou uma atriz hispânica, Sachin Littlefeather, para falar em seu nome na cerimônia. No mesmo ano, Brando protagonizou outro filme polêmico, Último Tango em Paris. O filme conta a história de um viúvo americano que inicia um relacionamento com uma jovem francesa, em um apartamento em Paris. O filme foi censurado em vários países por suas cenas, porém o filme rendeu ao ator mais uma indicação ao Oscar de melhor ator pelo seu papel. Nos anos 80, Brando se afastou do cinema e se isolou em uma ilha de sua propriedade na Polinésia Francesa. No início da década de 90, ele voltou a atuar em alguns filmes, mas nenhum deles teve o mesmo impacto dos seus trabalhos anteriores. À medida que começava a envelhecer, Brando tornou-se cada vez mais recluso e errático. Em maio de 1990, sua privacidade foi abalada, quando seu filho Christian matou o namorado de sua meia-irmã Cheyenne. Christian, que alegou que o tiroteio foi acidental, foi condenado à prisão, e Cheyenne acabou tirando a própria vida em 1995. Essa tragédia familiar abalou o ator que já sofria de comportamentos autodestrutivos. Após a tragédia familiar, ele ainda realizou um último filme em 1996, chamado A Ilha do Dr. Morial. A filmagem deste filme foi uma das mais caóticas na história de Hollywood, devido à mudança de diretor e ao comportamento conflitivo de suas estrelas, incluindo Brando. Durante seus últimos anos, Brando optou por uma vida bastante reservada e evitou a atenção da mídia. Ele gostava de ler livros sobre história, filosofia e religião. A última vez que Brando deixou a tranquilidade de seu lar foi para visitar o rancho de Neverland, para ver seu amigo Michael Jackson. Na época, ele precisou usar um tanque de oxigênio para poder ter fôlego. Ele estava pesando em torno de 130 quilos, e havia suspeitas que ele poderia estar sofrendo de demência. Após essa visita, pouco se ouviu falar de Marlon Brando até que a notícia de sua morte chegou. O pouco que se sabe foi que ele deu entrada no centro médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles, com problemas de respiração. Ele veio a falecer em 1º de julho de 2004, de fibrose pulmonar, aos 80 anos de idade. Seu corpo foi cremado em uma cerimônia privada, que contou com a presença de poucos familiares e amigos. Suas cinzas foram espalhadas em 2 lugares diferentes. Uma parte teria sido levada para o Tahiti, onde o ator tinha uma ilha particular e onde viveu por muitos anos com sua terceira esposa. A outra parte de suas cinzas teriam sido espalhadas no Vale da Morte. Marlon Brando deixou para trás um legado significativo no mundo do cinema. Ele foi um ator que mudou a forma de interpretar e de se expressar na arte. Ele influenciou e inspirou gerações de artistas, que começaram a se arriscar em papéis marcantes e inesquecíveis. Ele foi sem dúvida um dos maiores nomes da história do cinema. E foi assim que Marlon Brando morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.